Uma das preocupações de pais de recém-nascidos é com a hora da amamentação. O risco de engasgos por leite materno ou alimentos em crianças menores de 7 anos de idade é maior do que em outras fases da infância, é o que aponta dados do Ministério da Saúde. Em Umuarama, nesta semana, um bebê acabou ficando com as vias respiratórias obstruídas após se afogar numa banheira com água durante o momento do banho e precisou de socorro médico. A população pode buscar orientação e se munir com informações de primeiros socorros por meio da unidade básica de saúde do seu bairro de referência. Nós temos ações específicas, que são realizadas. A principal delas é bem conhecida, que é o Agosto Dourado, que é uma ação que a Atenção Primária desenvolve focada no incentivo à amamentação, ao aleitamento materno, e também envolve orientações sobre primeiros socorros e desengasgo. Tá? Fora essa ação, também temos uma outra parceria, que é com a Maternidade Municipal, Norospar, que toda gestante que faz acompanhamento nas unidades básicas de saúde pré-natal, elas são encaminhadas após a 30ª semana de gestação para uma visita à maternidade. Nessa visita, elas vão, além de conhecer toda a estrutura da maternidade, se familiarizar com o ambiente de parto normal, de cesárea, seja qual for o método indicado pelo obstetra, elas também recebem, além de um café da tarde, recebem orientações acerca de amamentação, desengasgo, para elas saberem diferenciar o que é uma regurgitação do bebê, que é normal. Então, elas são orientadas nesse sentido também nessas visitas. Agora, com relação a períodos não sazonais, então passamos aí do Agosto Dourado, não sou gestante, mas eu tenho criança em casa, então como que eu posso buscar orientação? A população ela pode ser assistida nesse sentido? Sim, Natália. A Unidade Básica de Saúde ela é uma referência de entrada do SUS para todo usuário. Tá? Então, eles podem buscar a unidade de saúde, podem buscar a pessoa do enfermeiro, que é o coordenador responsável de cada unidade de saúde, e solicitar essas orientações, certo? Se tem, por exemplo, um grupo de pessoas, assim como nós temos solicitações de escolas, esse grupo de pessoas eles podem se organizar e solicitar orientações ou treinamentos básicos de primeiros socorros. Esses enfermeiros vão entrar em contato com a Secretaria de Saúde através da coordenação para que a gente possa organizar esse evento, levar essa informação à população da melhor maneira possível. Mas as portas das unidades estão sempre abertas para que o usuário possa buscar as suas necessidades. O Corpo de Bombeiros está sempre a postos para chamados do tipo engasgo ou obstrução de vias aéreas. Lembrando sempre da importância de acionar imediatamente o socorro para que a pessoa, por telefone, seja orientada até a chegada das equipes. Quando a gente tem um engasgo ou uma obstrução de vias aéreas, como a gente chama tecnicamente, a primeira coisa a ser feita é chamar um socorro técnico de emergência, seja o SAMU ou o bombeiro. No momento em que essa pessoa estiver conversando com o radiooperador do Corpo de Bombeiros ou o atendente do SAMU, essa pessoa já vai passar as orientações necessárias para que ela mesma ou alguém que estiver próximo dela realize a manobra de desengasgo. Até a chegada das equipes. Exatamente. Nesse momento, quando a gente fala de uma obstrução de vias aéreas, principalmente em criança, todo o tempo, quanto mais curto for esse auxílio, é mais importante para a criança. Então, no momento em que as equipes estão deslocando, a manobra já pode ser realizada por algum familiar ou amigo. Cabo Ulisses também fala sobre os principais sintomas que uma criança apresenta quando está, de fato, engasgada. Geralmente, a face da criança ela vai demonstrar ali uma aparência de pânico. Os olhos vão estar mais arregalados, se passar muito tempo, a boquinha já vai estar começando a ficar meio roxa, mas o principal é a ausência de choro. Se a criança está angustiada, ali quase que em pânico e não chorar, a gente tem um sinal de alerta máximo ali para a gente investigar o que está acontecendo. Geralmente o que pode estar acontecendo é essa obstrução de vias aéreas. Ali nesses primeiros socorros, nesse primeiro momento, como que deve ser a manobra, como que é realizado esse movimento da manobra para desobstrução das vias aéreas? Perfeito. Primeiro, algumas considerações. Quando a gente está falando de obstrução de vias aéreas, principalmente em bebês, a gente pode tratar eles como neonato de 0 aos 30 dias. Geralmente esses bebês eles vão se engasgar com líquido, geralmente o leite materno. Até os 6 meses não foi feita a introdução alimentar ainda, então dificilmente ele vai ter contato com sólidos. Então, é relativamente mais simples a manobra. Tá? Então a gente vai posicionar
o bebê, a gente pode segurar nas bochechinhas do bebê com o polegar indicador, colocar o bebê montado como se fosse a cavalo no nosso braço e ligeiramente inclinado para baixo. Com essa região da mão, a região hipotenar da mão, a gente vai dar algumas palmadas no meio das costas do bebê, tá? É importante lembrar que essas palmadas elas não podem ser tão suaves e nem tão fortes. Eu tenho que dar palmadas firmes, né? Ligeiramente para frente, assim, ó, porque o meu intuito com essa palmada é fazer com que o líquido que esteja obstruindo o leite materno, ele saia das vias aéreas superiores da criança, tá? Então a gente vai realizar 5 palmadas, 4, 5, eu retorno o bebê para o braço oposto e realizo 5 compressões na região da linha mamilar do bebê, tá? 5 compressões e retomo na manobra nas palmadas nas costas. Geralmente, quando a obstrução é por líquido, esse bebê ele tende a desobstruir. Então ele tende a chorar, retomar o fôlego. Só que é importante, depois da manobra, mesmo que o bebê já recuperou a respiração, voltou a respirar, que a gente leve esse bebê para o pronto atendimento ou para um atendimento médico. Por quê? Quando a manobra, quando o bebê ele engasga num período pós-amamentação, que a gente fica, o bebê ele fica, quando ele regurgita, fica aquele queijinho, né? A gente brinca, quem tem filho pequeno sabe disso aí. Esse queijinho ele vai formar alguns gruminhos, então pode haver a broncoaspiração, né? A ida desses gruminhos para dentro do pulmão ou para as regiões de acesso ao pulmão. Então é comum haver a aspiração no ambiente intra-hospitalar para a retirada desses gruminhos em uma avaliação médica especializada.